Agora a gente fala de um assunto que está gerando muita repercussão, principalmente nas redes sociais. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, acionou a Advocacia Geral da União, a AGU, após o ex-jogador da Seleção Brasileira de Vôlei, Wallace Leandro, fazer uma enquete sobre dar um tiro no presidente Lula. A matéria está no nosso site. Após publicar uma foto com uma arma na mão em um estande de tiro, um seguidor fez a seguinte pergunta a Wallace: daria um tiro na cara do Lula com essa 12? Em resposta, o jogador criou uma enquete na mesma publicação perguntando: alguém faria isso? E as opções sim ou não. Após acionar a AGU, o ministro Paulo Pimenta disse que o governo vai tomar todas as providências necessárias. E pelo Twitter escreveu: não vamos tolerar ameaças feitas por extremistas e golpistas. Agora há pouco, o Sada Cruzeiro, o time do Wallace, anunciou a suspensão por tempo indeterminado do atleta. A gente lembra que o Wallace é apoiador e eleitor declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois da repercussão negativa, o Wallace usou as redes sociais para pedir desculpas. Vamos ver. Quem me conhece sabe muito bem que eu jamais incitaria violência em hipótese alguma contra qualquer pessoa e principalmente o nosso presidente. Então, venho aqui pedir desculpas, foi um post infeliz que eu acabei fazendo, errei e estou aqui pedindo as desculpas, porque quando você erra não tem jeito, você tem que assumir o erro e se desculpar. Vamos ao debate. Joel, eu começo por você dessa vez. As redes sociais, elas estão levando muita gente a se revelar e a postar coisas ali que deveriam ser impublicáveis pelo nosso próprio senso de autocensura. Não é uma censura externa, né? É aquilo que, mesmo que eventualmente alguém pense em fazer uma piada com algo tão grave, ou tem um desejo violento, repentino, essa pessoa adulta, ela já deveria reprimir isso. Exato, eu acho que as pessoas não perceberam muitas vezes. Bom, primeiro um grau ali de decoro, de decência, do que pode-se ou não, o que deve-se ou não, melhor, ser dito. Eu acho que qualquer pessoa brincar de dar um tiro na cara do presidente por um puro ódio político, quer dizer, já está passando muito de qualquer nível básico de noção de responsabilidade na fala. Mas acima disso, eu acho que as pessoas não perceberam, muitas pessoas não perceberam ainda a força que a nossa palavra tem nos dias de hoje. Porque no passado, se eu falasse um absurdo desses numa roda de amigos, seria uma coisa. Hoje em dia, se fala isso, não nem para uma roda de amigos, que já seria condenável, mas seria uma fala privada, digamos. Fala-se para um público de potencialmente milhões de pessoas, aos quais qualquer pessoa minimamente relevante nas redes sociais consegue chegar, e que essa mensagem, que eu nem duvido, eu tenho certeza, na verdade, que o jogador em nenhum momento quis, de fato, ter qualquer projeto de matar o presidente, nem nada disso. É óbvio que não tem. Mas publicando uma enquete dessas para milhões de pessoas nas redes sociais, vai saber, dado que existem malucos nesse país, a gente está vimos assassinatos políticos ano passado, vimos ataques golpistas este ano, vai saber como esta mesma mensagem não chega para milhares de desconhecidos que podem ter, aí sim, desequilíbrio psicológico total, acesso a armas e que podem, de fato, criar um crime ou levar adiante um plano, uma ideia idiota como essas. Então, é uma questão de reconhecer a responsabilidade e o peso extra que as nossas palavras têm hoje em dia no mundo das redes, né? E eu até distingui entre o post nas redes e a palavra entre os amigos. Embora hoje em dia mesmo a sua palavra entre os amigos facilmente cai nas redes sociais também. A gente está vivendo um momento em que a palavra humana de qualquer indivíduo nunca teve tanta força. E com grandes poderes vão ter que vir grandes responsabilidades. Exatamente. Já dizia o tio Ben. Já dizia o tio do Homem-Aranha. Raquel, tem apuração jurídica sobre esse tema? Não, porque o que o Joel estava colocando é o seguinte, é execrável a fala dele. Ele comete um crime. Hoje eu fui perguntar a advogados criminalistas isso. Pode ser que sim. Ele poderia ser enquadrado no crime de ameaça, que é você ameaçar alguém. Ele não está dizendo que vai dar um tiro na cara do Lula, mas aquilo fica subentendido. Ele pode ser acusado, por exemplo, de cometer um crime de incitação, que é você incitar publicamente a prática de um crime. Ambos os crimes são sujeitos à pena de detenção.
Agora, o juiz, quando se a AGU seguir em frente, se isso virar um caso concreto, ele obviamente vai analisar o contexto. Então, assim, é um sujeito violento? Os seguidores dele são violentos? Ele está falando para um público que pode levar isso às vias de fato? E aí é o que o Joel colocou. Fica muito complicado para ele vem aí pedir desculpas a público, que é o mínimo que ele podia fazer, mas no mundo de hoje fica muito complicado para ele defender que ele está falando para um público inocente. Quantos seguidores tem esse jogador? Eu não fui olhar. Mas e quais são as pessoas que estão ali dentro? Quais são os eventuais malucos que estão colocados ali? A gente acompanhou muitas vezes o dono da conta nem sequer sabe, nem sequer tem essa resposta, porque por ser um atleta, por ser uma pessoa famosa, por ser um influenciador, ele é seguido por um monte de pessoas desconhecidas. Você não tem a menor ideia. E na campanha eleitoral, a gente cansou de discutir isso, quanto os próprios candidatos, com o discurso muito inflamado que eles tinham entre eles, estavam incitando a violência. Infelizmente, tivemos episódios trágicos durante a campanha. Episódios de morte, né? E acho que foram 2 episódios envolvendo bolsonaristas atacando lulistas. Mas, enfim, é uma responsabilidade grande. Ele tem 350 mil seguidores no Instagram, nossa Nath, editora-chefe, falou. Então, entre 350 mil pessoas, ele consegue garantir que não tem gente desequilibrada ouvindo ele? Hélio. Eu achei que foi um absurdo o que ele fez. Né? Me pergunto se ele não bebeu, porque, como você falou, a gente normalmente tem esse senso comum de se conter antes de falar uma besteira. Mas eu me lembro do Monark, que disse que falou uma besteira depois de ter bebido. Então, mas beber não é desculpa. Não, né? não é. Eu não estou dizendo que seja desculpa, mas eu estou dizendo o seguinte, tem que ser analisado o contexto, né? Como você falou. Falou besteira, se retratou imediatamente, então isso para mim é um atenuante claro, falou besteira grande, né? Porque pode ser entendido sim como uma ameaça, não iminente, que é o que eu considero que é crime, né? Que seria crime, não estou dizendo o que está na lei brasileira, o que deveria ser crime, ameaça iminente. Mas é ameaça de qualquer forma, pode ser entendido como incitação, não está mostrando responsabilidade da palavra dele como uma pessoa influente na sociedade, que tem redes sociais, tudo isso é uma desgraça. Então, é lamentável, mas eu não acho que seja, porque aqui a discussão eu vi ali à tarde, né? Se a implicação jurídica, as redes sociais têm que ser reguladas, volta de novo essa coisa de achar que tem que regular redes sociais por causa de uma besteira que um aqui fala, o outro fala. Eu sou absolutamente contra, a gente já tem uma regra estabelecida que eu acho que funciona bem e o perigo dessas novas tentativas que estão sendo feitas para ir lá, botar o dedo e dizer que tem lá alguém que tem que censurar não sei quem, etc., vai acabar calando discursos que a gente quer ter na sociedade. Esse aí eu não estou dizendo que seja isso não. Né? Ele errou, ele se consertou, vai ter que ser analisado juridicamente o que vai acontecer com ele e tal. Não estou contando nisso, mas o perigo é a gente ter iniciativas que tentem conter a palavra nas redes sociais ou na sociedade e que façam, então, censura a pessoas. Agora, esse tipo de postagem, e é claro que há ainda uma dúvida sobre o enquadramento, mas aqui, se a gente pegar um exemplo, não o concreto, mas o teórico, existindo uma ameaça a uma pessoa numa rede social, me parece o caso mais legítimo de discussão sobre, não a censura, mas a suspensão, a remoção, né, a palavra que se usa nas redes sociais. A remoção da postagem. Porque a postagem que contém uma ameaça ou uma incitação ao crime, ela vai circulando, ela vai viralizando, ela vai sendo vista por muitas pessoas e ela vai tendo cada vez maior potencial de dano para a vítima daquela ameaça ou da incitação ao crime. Se não me engano, nesse caso concreto, era um stories do Instagram, então eu acredito que já estava fora. Mas sim, caberia, obviamente, uma remoção da postagem. Ele deletou também. E, eventualmente, a derrubada da conta. No caso do story, dura 24 horas no máximo, mas ele pode excluir antes, provavelmente depois da repercussão negativa, foi isso que ele fez. Só um pontinho, do interesse das redes sociais fazer isso que você está dizendo. Quando a gente passa a falar, não, vamos passar uma regra que o governo tem que dizer quem é que vai ser censurado ou não, de acordo com isso que você está dizendo de remover o post, aí eu sou contra. Porque eu acho que as próprias redes têm o interesse em não ter ali esses discursos odiosos, etc. Então, eu acho que está resolvido
no aspecto da E aí talvez, no caso, caiba uma cobrança de que as redes sociais removam esse tipo de conteúdo mais rapidamente, de acordo com as próprias regras delas. Há uma cobrança de mercado, Felipe, porque você não quer participar de um lugar que tem uma opção de gente maluca. Então já existe uma reação social que incentiva esse tipo de atitude. Bem, o Twitter está aí para provar o contrário, mas deixa para lá. Então, vamos ouvir o Felipe, depois a gente volta aqui para o estúdio. Diga, Felipe. Não, primeiro que o que o Wallace disse não foi uma besteira. O que ele fez foi um ato de violência, para ficar bem claro. Não disse nenhuma besteira. Se tinha bebido ou não, também não interessa. Cometer um ato de violência, não existe atenuante para isso. Esse é um ponto. A pergunta que eu faço, e acho que muitos de nós devem estar se fazendo, é: o que leva um sujeito, um atleta conhecido, campeão olímpico, se eu não me engano, da seleção brasileira, já não é mais, mas foi da seleção brasileira, um ídolo do esporte, a cometer esse ato de violência? E eu tenho duas hipóteses, Felipe, se você me permite, para apresentar para vocês. Depois até o Joel pode complementar um pouco. Primeira, ele sempre pensou dessa maneira, ou seja, vem ao encontro do que você, Felipe, dizia antes, que pensar é uma coisa e dizer é outra. E por que, se ele sempre pensando dessa maneira violenta, ele só se manifesta agora? Porque agora ele tem algum senso de impunidade ou algum senso de corroboração do que ele diz através da força das redes sociais. Tanto é que ele pegou um gancho de uma outra pessoa que fez um comentário para ele. O que isso significa no ambiente psíquico de uma pessoa? Repito, de um atleta com 350 mil seguidores que sabe que pode ter as consequências que, inclusive, está tendo agora. Eu volto a dar a justificativa que eu tenho dado nos programas anteriores. Houve uma banalização dessas atitudes violentas a partir do governo Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez com a civilidade no país nos últimos 4 anos foi algo estratosférico. O que diferencia a gente, o que diferencia a civilização da barbárie é justamente isso que você disse, Felipe. É a capacidade, isso está lá no Mal-Estar na Civilização do Freud, que a civilização tem de reprimir esses instintos violentos e primitivos e se submeter ao império da lei. Em última instância, se submeter ao império da civilização. E, de repente, quando alguém se sente à vontade para cometer um ato de violência, ou um ato de racismo, de misoginia, de homofobia, achando que não vai ter nenhuma consequência e que isso é extremamente normal, isso está sendo influenciado por algo muito maior. Algo que nos colocou nos últimos 4 anos como normalizando atitudes que nunca deveriam ter sido normalizadas. E, se você me permitir, eu vou sempre repetir isso aqui no programa. Nós normalizamos atitudes de um governante e de um governo que falava em morte, que falava em homofobia, que falava em misoginia, de uma maneira tal que outras pessoas se sentem à vontade de cometer os mesmos atos de violência. Essa me parece uma explicação basilar, mas eficiente para aquilo que o Wallace tomou para si como ato de violência no caso do Lula, mas que também está presente em muitos outros atos que se disseminam nas redes sociais. E aí eu obviamente não sou favorável a nenhum tipo de censura, mas é preciso sim que as pessoas entendam, como disse o Joel, que a palavra na internet ela tem muita força. E que, portanto, se essa palavra ela é pública, ela tem que se submeter ao império da lei da mesma maneira que todas as nossas atitudes na vida não virtual se submetem. E isso tem que acontecer com o jogador Wallace, com todos os outros que infringem a lei. Daí é necessário haver uma regulamentação. Não estou falando em censura, mas a gente perdeu uma boa oportunidade no ano passado, quando ia votar a lei, eu já me esqueci agora qual era o projeto de lei, mas um PL que regulamentava as redes sociais de alguma maneira. Porque aí sim a gente teria uma lei regulamentando esse processo e talvez esses episódios não se repetissem. Mas, para concluir, definitivamente só queria deixar isso repetido e muito bem registrado. A gente perde a civilização no momento em que líderes e circunstâncias incentivam a barbárie. E foi o que a gente teve nos últimos 4 anos. E, em algumas circunstâncias, nós normalizamos essa barbárie. Que isso não aconteça mais. Joel levantou o dedo primeiro. Diga, Joel. Eu queria brevemente, partindo das palavras do Felipe, comparar esse post do jogador de vôlei com outras manifestações recentes que a gente viu. Tem que ser rapidinho, cada um, que a gente tem que entrar com o NAC, do break aí. Mas é o seguinte, a gente viu de um lado, de um extremo, que o post do atleta não era esse. O Daniel Silveira fazendo ameaças diretas, incitações diretas de violência a pessoas específicas, a ministros do Supremo. Isso esse post não era.
E eu comparo esse post também com postagens que a gente viu ao longo do governo passado. A gente viu gente desejando a morte do Bolsonaro, por exemplo, lamentando que a facada do Bolsonaro tinha sido, entre aspas, mal dada e, portanto, o Bolsonaro tinha vivido, ou até uma fala do próprio Bolsonaro anterior ainda, em que ele torceu para que Dilma morresse de câncer numa dada ocasião. Eu diria que o post do jogador está um pouco no meio dos dois. Por quê? Porque ele está se referindo não só a um desejo pela morte de alguém, ele está, de alguma maneira, falando sobre um possível ato futuro, mas, ao mesmo tempo, como tinha claramente uma intenção humorística, sim, Felipe, um humor violento, mas um humor, uma fala, uma brincadeira nas redes sociais dele, e que ele prontamente tirou quando ele viu que realmente tinha falado algo meio irresponsável. Eu, sinceramente, não creio que o Estado devesse punir essa pessoa juridicamente. Mas entendo algumas sanções institucionais. Eu queria colocar só até porque ele tem uma arma na mão, Joel. Não dá para dar eu acho, Felipe, a gente não tem mais tempo. Rapidinho. Não queria. Não, eu só queria colocar a implicação política, porque eu não sei se era o interesse dele, mas daqui a pouco ele acaba eleito. Porque você faz uma conexão com esse público muito extremado e por coisas menores, outros acabaram deputados. Felizmente não foi o que aconteceu com o ex-militante petista, o Cérvulo de Oliveira Silva. Estou lembrando aqui, 2014, que ameaçou ali com um tiro Joaquim Barbosa, ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi julgador do Mensalão, deu um escândalo também, a repercussão muito grande na época, foi em rede social, depois ele disse que foi uma idiotice, que foi lamentável, mais ou menos na mesma linha do Wallace. Diga aí. Uma frase só, eu me preocupo mais com quem respondeu sim a essa enquete do que com o próprio Wallace.